agravamento da crise no Oriente Médio, quem está no Brasil é o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haytham Al-Ghais. Ele veio a convite da Petrobras, que tinha feito o convite antes. Ele já morou no Brasil durante a juventude, é diplomata, é filho de diplomata, foi filho de embaixador do Kuwait no Brasil e há 30 anos ele está no mercado de petróleo, na empresa de petróleo e depois agora como secretário-geral da OPEP. E é com ele que a gente vai conversar hoje sobre tudo o que está acontecendo no mercado de petróleo, mas também sobre o futuro da energia. Muito obrigado por essa entrevista. E eu queria começar perguntando o seu português, de onde vem o seu português? Obrigado, Miriam, pela entrevista. Como você falou, como você disse, meu pai era embaixador do Kuwait aqui no Brasil em 1986 até 92. Eu passei um tempo morando aqui com minha família. Eu ia estudar na Universidade de Brasília, mas não deu certo. E tenho bastante amigos brasileiros, portugueses, e continuamos praticando a língua para tentar conservar. É tão inesperado que o secretário-geral da OPEP fale português, que é preciso explicar isso para quem nos acompanha. Na sua visão, qual vai ser o impacto desse acirramento do conflito entre Israel e Hamas no mercado de petróleo? Porque tem gente que acha que não vai ter nenhum impacto porque não é uma área produtora de petróleo. Mas tem gente que teme que isso envolva outros países. E o petróleo, na verdade, está muito instável. O que acontece no mercado de petróleo com essa crise? Primeiramente, como você falou certamente e justamente, a área não é área de países produtores de petróleo significantes e nós vemos o mercado está muito afetado com tema psicológico, com assuntos, eventos psicológicos que têm um impacto psicológico aos preços, ao mercado, às notícias, mas o mercado que importa para nós como países exportadores, para o mundo mundial, para o mercado mundial, para os países consumidores, importadores também, é o mercado físico de petróleo. Nós temos que perguntar a questão, tem efeito ao fornecimento de petróleo? Nós até agora não vemos que não tem nenhum efeito. Então essa oscilação dos preços é só impacto psicológico. Exatamente. Medo de que alguma coisa saia do controle, é isso? Exatamente. E alguma coisa pode sair do controle? Essa pergunta é difícil de responder porque nós não sabemos, mas nós na OPEP, o nosso papel, nosso objetivo é tentar sempre estabilizar o mercado mundial de petróleo por vários métodos. Por exemplo, nós temos a capacidade adicional de produzir, se for necessária. Nossos ministros de petróleo e energia dos países membros estão se reunindo cada 2 meses para evaluar a situação no mercado internacional. E nesse momento de conflito, eles têm se falado mais, os ministros de petróleo? Nós sempre estamos falando, os ministros nossos sempre estão falando, vendo a situação do mercado. E não é só áreas de geopolíticas, tensões geopolíticas, mas também por causa de vários desafios econômicos que temos que sempre estamos avaliando e monitorando a situação, vendo como é que está se desenvolvendo por exemplo, o crescimento econômico na China, que afeta a demanda de petróleo, a inflação mundial. Então, nós temos na OPEP, na sede da OPEP, na secretariat em Viena, onde estamos, temos o departamento de research, de pesquisa, que está sempre vendo esses assuntos e nós fazemos reportes para os nossos ministros para que podem tomar as decisões que forem necessárias. Eu vejo que o senhor está sendo muito cuidadoso ao falar do conflito, mas há temores de que, por exemplo, se houver um acirramento muito grande do conflito com a entrada, principalmente do Hezbollah, que o Irã acabe sendo afetado de alguma forma, envolvido de alguma forma na guerra, pelo apoio que ele dá ao Hezbollah. E podem ter sanções contra o Irã. Esse cenário, vocês analisam esse cenário de
redução de produção por causa da guerra? Nós não vemos cenários hipotéticos, Miriam. Nós temos a flexibilidade e a capacidade de reagir se for necessário, mas analisar cenários hipotéticos não vai adiantar para ninguém, na nossa visão. Nós, como eu disse antes, nós temos capacidade adicional em vários países, membros da OPEP. Se for necessário, podemos usar o desenvolvimento desse conflito, que infelizmente é indesejável. Nós queremos que esse conflito também termine. Não é uma coisa boa que ter conflito em nenhuma parte do mundo. Mas o nosso rol não é político, o nosso rol é manter a estabilidade e equilíbrio do mercado, porque nós sabemos a importância de petróleo para o mundo inteiro. Hoje o petróleo faz 30% da matriz energética mundial. E nós sabemos que o mundo depende muito de petróleo para desenvolvimento econômico, social, em muitos países do mundo. Como é que o senhor particularmente vê esse conflito? Como é que você avalia esse conflito? Ele tem uma chance de haver uma negociação de paz, ou ele está nesse momento um momento de acirramento? Como pessoa, eu gosto de paz, eu espero que temos paz, temos uma resolução muito rápida. Antes de iniciar esse conflito, o petróleo estava subindo. Subiu desde junho, o petróleo foi subindo desde que houve o acordo entre a Arábia Saudita e Rússia para a redução da produção. Eu queria que o senhor me explicasse a natureza desse acordo e se esse acordo pode ser revisto em caso de escassez de petróleo por causa do conflito ou por outros motivos. Nós temos agora, desde 2017, entramos no acordo do OPEP+, que é um acordo entre os 13 membros da OPEP, os países membros, e 10 países produtores de petróleo que não são membros da OPEP. Entre eles, Rússia e 9 outros países. O acordo de OPEP Plus foi feito em 2017. Negociado pelo senhor, inclusive. Sim, eu teve uma parte, sim. No primeiro ano, sim, eu era o diretor desse comitê técnico que fazia avaliação do desenvolvimento do acordo, mas o acordo agora está andando muito bem. Nós temos um sistema com que os ministros de 9 países, que são o Comitê Ministerial de Monitorio, se fazem reuniões cada 2 meses para ver a situação no mercado. E o corte entre a Arábia Saudita, que o senhor mencionou, e a Rússia, esse é um corte voluntário, não faz parte do acordo da OPEP+, é fora do acordo. Mas afetou diretamente os preços. Por quê? O mercado tem desafios econômicos. Eu falei que temos a abertura da China, por exemplo. Todo mundo esperava no início desse ano que a China ia abrir, e depois do Covid, que estava tudo fechado na China, a economia não estava crescendo tão rápido. E até a abertura da China não afetou muito a demanda de petróleo. Na Europa temos o mercado, a economia europeia está ainda com desafios da inflação, consumo na Europa está abaixando, Estados Unidos ninguém sabe como é que vai ser a situação. Por isso eu acho que vários países, entre eles a Arábia Saudita e a Rússia, fizeram esses cortes voluntários. Esses cortes são feitos pelos 2 países como decisões de países soberanos. Mas o acordo do OPEP Plus é outra coisa. Tá certo. Eu entrei no site da empresa que o senhor foi presidente, a empresa do Kuwait, da empresa de petróleo. Entrei agora, um pouco antes de vir aqui. Parecia tudo menos uma empresa de petróleo, porque lá estavam as seguintes palavras: energia mais limpa, sustentabilidade, bem grande, assim, energia mais limpa, sustentabilidade, energia renovável, inovação. Essas eram as palavras que estavam no site. As empresas de petróleo hoje têm vergonha de ser empresas de petróleo? Querem esconder que são empresas de petróleo? Eu acho que não devemos ter vergonha. Nós temos que ser, primeiramente, orgulhosos que somos companhias de petróleo, mas nós sabemos também que
O petróleo é uma parte muito importante da matriz energética. Todo mundo tem que saber que o petróleo vai continuar fazendo uma parte importante dessa matriz energética, mas também nós temos responsabilidade de descarbonizar, de reduzir emissões, em acordo com o Acordo de Paris, que nossos membros na OPEP, os 13 países já assinaram esse acordo e são membros desse Acordo de Paris. Então, nós estamos trabalhando muito, investindo muito na área de descarbonização, de reduzir emissões na produção de petróleo, de refino de petróleo. Temos países líderes mundialmente com níveis de baixas emissões na área de produção. E também, essas palavras que a senhora viu no website são palavras, mas são palavras com ações, palavras verdadeiras. Eu convido a senhora a visitar a OPEP no futuro. Também convido a senhora a visitar os nossos países membros, se quiser, para ver... Eu conheço a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um exemplo muito bom de como um país produtor de petróleo está investindo em hidrogênio, está investindo em solar, em vento, não só dentro da Arábia Saudita, que você mencionou a Arábia Saudita, mas fora do país também. Os Emirados Árabes Unidos, Argélia, Angola. Eu visitei Angola em setembro passado, vi o monte de investimento que está na área de renewable energy, ou energia renovável. Meu país próprio, Kuwait, está investindo muito em solar para converter a eletricidade para o setor petroleiro inteiro, vai ser da energia solar por 2030. As empresas continuarão sendo principalmente de petróleo, mas vocês estão investindo em outras energias para reduzir as emissões. Exatamente. Para reduzir as emissões. Nosso objetivo, como países produtores de petróleo, é mostrar também para o mundo que nós somos países responsáveis. Nossas companhias nacionais dentro dos países são companhias responsáveis que estão investindo em todas as formas da energia. E por quê? Porque nós acreditamos que o mundo vai crescer. A população mundial vai chegar a 9,5 bilhões de habitantes daqui no ano 2045. O tamanho da economia mundial vai dobrar daqui até o ano 2045. Vamos ter daqui até 2030 500 milhões de pessoas vão mudar para cidades novas no mundo inteiro. Isso significa 50 Rio de Janeiros, 50 novas Rio de Janeiros que vão ser criados daqui a 2030. Tudo isso vai precisar muita energia. Eu dei uma olhada, não li tudo, mas li uma parte do World Oil Outlook, desse que você está falando de até 2045. E vi que vocês estão prevendo que a produção atual e o consumo atual, em torno de 100 milhões de barris por dia, vai para 116 milhões de barris por dia em 2045. Cresce num ritmo menor do que a demanda por energia, mas continua a aumentar a produção. É isso? A demanda de energia vai crescer por 23% daqui até 2045, por estas razões que eu mencionei. O petróleo faz uma parte dessa energia. Nós acreditamos que o gás vai aumentar, consumo de gás natural, consumo de petróleo, consumo de energia renovável. Todas as formas de energias vão aumentar, menos o carvão, que vai diminuir. Por quê? Porque o mundo inteiro está de acordo que temos que fazer tudo o que for possível para reduzir emissões no futuro, para poder manter 1,5 graus de temperatura, que não sobe mais do que 1,5 graus. E esse faz parte do Acordo de Paris, como você sabe. Então, como podemos chegar a esse objetivo? Todo país tem a própria direção, o próprio caminho para chegar ao mesmo objetivo. Por isso, nós na OPEP, quando o mundo fala sobre transição energética, na OPEP nós dizemos transições energéticas, plural.
porque cada país, o Brasil tem o próprio caminho, meu país, Kuwait, tem outro caminho, outros países têm, cada país tem o próprio caminho para chegar ao mesmo objetivo. Isso inclui investimento em renováveis, tecnologia para reduzir emissões na área de petróleo e gás e continuar investindo em petróleo. Por isso que nós vemos que a demanda vai continuar crescendo e por isso que nós continuamos investindo em áreas de exploração, produção, refino, petroquímica, logística de petróleo e gás. Isso é muito importante. Nós estamos seguros que não tem uma forma de energia que vai fornecer toda a demanda de energia que for necessária no futuro. Mas, assim, tem um conflito, claro, entre o objetivo do planeta de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e a continuação do crescimento do consumo de petróleo, porque petróleo, carvão é o maior emissor, mas o petróleo é também um enorme emissor de gases de efeito estufa. Você está falando de redução na produção, a produção ser menos emissora de gases, mas o uso do combustível certamente é a maior fonte de emissão hoje no mundo. Como é que se resolve esse conflito? Fazer a descarbonização da economia, mas ao mesmo tempo continuar com o petróleo até 2045, que era um horizonte que muitos ambientalistas e climatologistas achavam que já teria caído o consumo e a produção. Primeira coisa que quero dizer é que nós somos todos ambientalistas. Nós todos. A OPEP é ambientalista? Sim. Nós temos um departamento na OPEP que se chama Environmental Matters Department. Departamento que só cuida das coisas do Acordo de Paris e coisas do meio ambiental. E nós estamos sempre dizendo que essas tecnologias, eu não acho que tem conflito entre os dois. Nós podemos chegar ao mesmo objetivo usando essas tecnologias para reduzir as emissões. E eu tenho uma pergunta. Se vamos falar sobre emissões, eu acho também que o mundo tem que ver para todas as áreas de emissões. Por exemplo, a agricultura. Vamos parar com a agricultura? Essa é a pergunta. Como tem gente que estão pedindo para parar de produção de petróleo, parar de produção de gás. Tem que ser um diálogo... Eu posso responder a pergunta que o senhor fez. A agricultura pode mudar radicalmente. Se a agricultura do Brasil, por exemplo, não depender do desmatamento da Amazônia, isso vai cair radicalmente a emissão de gases de efeito estufa da agricultura. A agricultura não é naturalmente emissora, ela pode ser sustentável, mas o petróleo sempre será emissor na hora que ele for consumido. Ainda que vocês consigam, na forma de produção, ir reduzindo e descarbonizando a indústria, mas o uso do petróleo sempre será um grande emissor. Com tecnologia não vai continuar a ser emissor. Que tipo de tecnologia? Sequestração de carbono, captura do ar de carbono, economia circular de carbono, tem muita introdução de hidrogênio, tem muitas tecnologias que nós, os países, estão investindo agora bilhões de dólares para promover. Companhias internacionais também, em várias partes do mundo. E isso é importante para que o mundo continue poder crescendo, se desenvolvendo, a economia mundial. Mas falar de parar de produzir petróleo, essa é para nós, uma ideologia. Não é uma coisa que é feita por fatos, por dados, porque o mundo consumava há 30 anos atrás, 80% fossil fuels, energia fóssil. Hoje, depois de 30 anos, o mundo continua consumindo 80% de fossil fuels. Mas nós vemos que com a introdução de gás natural, emissões em países grandes como os Estados Unidos, que consumava tanto carvão para eletricidade, para geração de eletricidade, agora o sistema nos Estados Unidos está se convertindo para o uso de gás natural mais e mais.
Esse é mais environmentally friendly, que ajuda para abaixar as emissões, reduzir. Quando vocês olham para 2045, ainda que a produção aumente a produção total, quanto que vai cair o percentual de combustível fóssil na matriz energética do mundo? Vocês fizeram essa projeção? Sim, nós continuamos vendo, por exemplo, para petróleo vai continuar a 31% mais ou menos da matriz energética. E vai aumentar também... E hoje quanto é? Hoje é 30%. Hoje é 30%. Vai continuar 30%, não 30%. Vai cair? Não vai cair petróleo. E gás natural vai aumentar a 26%, mais ou menos. Renovável vai aumentar muito, mas a única questão com a energia renovável é que vai começar de uma base muito baixa. Pequenininha. Então vai aumentar rápido, mas de uma base muito baixa. A única forma de energia que vai cair, o consumo dela que vai abaixar, segundo a nossa pesquisa, é carvão. É a única que vai cair. Sim. No Brasil há uma discussão, um debate, se o Brasil deve ou não deve explorar o petróleo no Mar da Amazônia. Tem quem diga que o tempo de maturação de um projeto no mar de 10 anos ou um pouco mais, até estar extraindo o petróleo, é grande demais e nesse momento o petróleo estará diminuindo o consumo. Pelo seu cenário, não, mas tem gente que fala isso e, além disso, seria muito perigoso para a Amazônia, que é o nosso grande reservatório de biodiversidade. Mas tem gente que acha que não, tem que produzir porque tem que tirar a riqueza, tem que participar dessa geração de riqueza. Qual a sua opinião? Uma coisa de política interna brasileira é que não prefiro comentar. Como diplomata eu sabia que o senhor ia tentar escapar, mas o senhor deve ter alguma opinião como especialista. Como especialista eu posso falar o seguinte, a produção no mar não é coisa nova, nem para o Brasil, nem para a indústria de petróleo, com tecnologia que está melhorando e se desenvolvendo sempre, eu acho que não é problema. O Brasil é o único país que tem pré-sal há mais de 20 anos, que pode produzir petróleo que está abaixo do mar a 7 quilômetros. Agora, com o desenvolvimento dessas áreas e tecnologia nas companhias de petróleo mundialmente, todo mundo tem sistemas de segurança bastantes para evitar qualquer coisa que pode afetar a natureza. Sim, acontecem coisas, mas com o desenvolvimento todo mundo vai melhorando e melhorando. Eu acho que o Brasil deve ser orgulhoso que tem uma companhia como a Petrobras. Petrobras tem tecnologia mundialmente conhecida, bem conhecida, um recorde de segurança. E para mim, pessoalmente, eu não gosto de comentar sobre coisas internas, mas eu acho que pode ser feita, a riqueza está aqui, com segurança ambiental. E nós, segundo a nossa pesquisa, vemos que o Brasil vai ser um dos países únicos no mundo que a produção de petróleo continua crescendo, chegando a quase 5,3 milhões de barris por dia no ano 2030. Com os Estados Unidos também, um país onde vai aumentar a produção, e Guiana. Tá certo. Com quem o senhor se encontrou no Brasil? Última pergunta, como é que foi sua viagem ao Brasil? Com quem o senhor se encontrou? Se encontrou com o presidente Lula? Esteve com... O que o senhor achou da viagem ao Brasil, desta vez? O senhor já conhece o país. Sim, além de eu amar o Brasil, como morei aqui muitos anos e tenho amizades, eu sempre, até no meu trabalho anterior na firma de petróleo do meu país, Kuwait, eu até vendia petróleo de Kuwait para o Brasil, para a refinaria aqui no Rio de Janeiro, que consumava esse petróleo. Sempre conhecia o sistema e as companhias petroleiras brasileiras, mas na minha posição agora, eu achei muito estranho que um país que produz tanto
Brasil até produz mais do que vários membros da nossa organização OPEP, que nós não temos nenhum diálogo entre a OPEP e o Brasil. Eu, como ex-diplomata também, acredito muito na importância de ter e manter um diálogo entre países produtores e países consumidores. Então, nós temos um diálogo com a China, com a Índia, com vários países, Japão também, União Europeia, e agora estamos desenvolvendo diálogos com produtores importantes no mundo, entre eles é o Brasil. Por isso que estou aqui, eu tive a honra de encontrar com Sua Excelência o Presidente Lula, vice-presidente, o ministro de Energia, ministro Silveira, e o presidente do Senado, vários senadores em Brasília. Foi uma agenda muito intensa, mas interessante. E reparei que também o lado brasileiro, o governo brasileiro veja a importância da OPEP, o que o OPEP faz para manter um mercado bem equilibrado. Desculpa. Esse faz 30 anos que não volto ao Brasil, então por isso meu português está excelente o seu português. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Pela visita, e volte sempre ao Brasil e até a semana que vem.